Olá pessoal, meu nome é Diógenes, faço parte da equipe do CIGR. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o contrato do cliente no nosso sistema. Como vocês sabem, o cadastro do cliente é dividido em duas etapas. Primeiro, a parte de cadastros, clientes, onde vocês vão inserir CNPJ, a condição de pagamento, o endereço, enfim, essas informações mais básicas. E após isso, você vai em contrato, clientes, e vai colocar os valores acordados comercialmente. Uma vez inseridas essas informações e a logística vai realizando as operações, o sistema compreende através dos valores inseridos no contrato e guarda essa informação para a geração do boletim de medição, faturamento com nota fiscal, boleto, etc. Tá? Vou mostrar para vocês um contrato já inserido e as formas que vocês podem cobrar ou pagar por aquele determinado resíduo. Tá? Você pode associar o contrato a um consultor e colocar a comissão que você paga a ele. E aí o sistema gera relatórios gerenciais para tomada de decisão e para pagamento também. Aqui essa flag de contrato assinado é para vocês terem um controle dos contratos que estão assinados fisicamente. E aqui também a gente colocou a vigência com data de assinatura, próximo reajuste e data de vencimento. Uma vez inseridas essas informações, o sistema alerta para o responsável, tanto por e-mail como por essa caixinha, que aquele contrato precisa ser reajustado. Primeira etapa da inserção dos valores, a gente vem em coletas e destinações. Aqui você vai colocar o resíduo que você quer cobrar para aquele determinado cliente e a destinação pode ser por conta da empresa ou do cliente. Geralmente uma gerenciadora faz a coleta, transporte e destinação. Então, nesse exemplo, eu vou usar que a destinação é por conta da empresa. Tá? Existem três formas de cobrança. Por coleta, que é pela quantidade de equipamentos. Então, digamos que seja um polyguindaste duplo, então eu vou cobrar por 2 caixas recolhidas. Ou, se for bombona, pela quantidade de bombonas recolhidas. Pode ser também por unidade de medida, que aí vai depender do cadastro do resíduo. Pode ser quilo, toneladas, metros cúbicos, enfim. E por viagem. Viagens independente daquela quantidade de equipamentos, o sistema vai cobrar aquele valor fechado. Uma outra alternativa também é a cobrança por viagem e o valor da destinação pela unidade de medida. Então, digamos que eu cobro R$300 pela viagem e vou cobrar R$1 por quilo coletado. Então, eu também tenho essa possibilidade. Uma outra forma de cobrança é o que a gente chama de controle de quantidade mínima. Uma vez marcada essa flag medição, eu posso fazer um acordo com o cliente da seguinte forma. Eu acordo com ele que eu vou dar 4 viagens no mês e o valor é R$1.000. Então, se eu der uma viagem ou 2 viagens, o sistema vai cobrar esses R$1.000 como se fosse um faturamento mínimo. A partir da 5ª viagem, o sistema vai cobrar o excedente que eu inseri aqui nesse valor da coleta. E aí eu também posso filtrar a cobrança por gerador, por receptor, por tipo de equipamento, por tipo de veículo, enfim. Eu tenho infinitas possibilidades de cobrança de um mesmo resíduo, ou se eu quiser inserir um resíduo diferente, eu posso clicar nessa caixinha, tá? Então eu posso clicar quantas vezes quiser nessa caixinha e inserindo os acordos que eu fiz comercialmente. Outra forma de cobrança é o que a gente chama de viagem mínima e viagem, que também pode ser que a gente chama de viagem máxima. Como é que funciona a viagem mínima? Viagem mínima, eu coloco o tipo de veículo, o gerador e o valor por viagem. E se dentro da minha coleta eu não conseguir chegar no valor mínimo, digamos que nesse exemplo seja R$250. Se dentro da minha coleta eu não conseguir chegar nesse valor mínimo de 250, digamos que deu 220, o sistema vai cobrar os 250, porque é como se fosse algo que não me desse prejuízo, esse valor de viagem mínima faturada, tá? E viagem máxima são acordos que eu faço com o cliente. Digamos que se eu vou recolher um polyguindaste duplo, então são 2 equipamentos, só que eu cobro por equipamento R$200. Então 2 equipamentos vai dar 400. Porém, eu acordei que se recolher 2 equipamentos eu vou cobrar 300. Então, o sistema compreende esse acordo que eu fiz com o cliente e vai cobrar esse valor da viagem, tá?
Uma outra forma que a gente tem é o valor da venda. Então existem muitos clientes que funcionam como compradores dos meus recicláveis. Então eu posso inserir também aqui na caixinha o reciclável que eu quero vender para aquele determinado cliente e o valor que ele paga para mim nessa venda. Então eu também tenho essa possibilidade da venda do resíduo, da venda do reciclável. Alguns clientes nossos, principalmente de construção civil, ele cobra na entrega do equipamento vazio. Então eu posso colocar o tipo de equipamento, o gerador e o valor. E quando tiver um agendamento de coleta da entrega desse equipamento, o sistema vai entender isso e vai realizar essa cobrança. Essa parte de outros serviços é bem interessante. Tudo que for fora coleta, eu posso cobrar dentro do meu sistema. Então aqui pode ser uma mão de obra, uma locação, uma taxa de mobilidade, uma taxa de visita, uma limpeza, enfim. Tudo aquilo que eu cobro fora coleta, eu tenho a possibilidade de inserir aqui no contrato e uma vez inserida essa cobrança para o cliente, o sistema vai entender esse valor que foi colocado dentro de outros serviços, tá? E ainda mais uma possibilidade é o valor da compra. Então, se eu comprar aquele determinado resíduo do cliente, eu também posso colocar o resíduo que eu compro, o gerador e o valor que eu compro. E uma vez feita essa operação, o sistema compreende e guarda essa informação. Um outro detalhe é que você tem a possibilidade também de fazer um banco de dados digital dos seus contratos. Então eu posso digitalizar o contrato físico e fazer o upload aqui nessa área de arquivo. Então eu consigo consultar mais rapidamente, eu consigo fazer um banco de dados digital, porque uma vez perdido ou rasurado ou queimado, enfim, alguma coisa acontecer com esse contrato, você tem uma cópia digitalizada dele para poder visualizar, tá? Como é que funciona essa parte de salvar e aprovar? Isso tudo depende do perfil de acesso. Digamos que o perfil do consultor é um perfil de inserção, então ele vai apenas salvar e quando ele salva, essa solicitação vai para, digamos, um diretor, um gerente comercial, que ele tem o perfil de aprovar. Então, a logística só consegue realizar as operações se o contrato estiver inserido, salvo e aprovado. Se não estiver, a logística não consegue. Outro detalhe interessante também é que para realizar esses agendamentos, a logística realizar essas operações, é preciso também que o contrato do receptor esteja inserido. Mas aí o contrato do receptor vocês vão visualizar em um outro vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Gostou? Então não perca mais tempo e descomplica. Otimize seu fluxo de trabalho com o SysGR. Entre em contato para maiores informações.